Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um vídeo do projeto Passo a Passo da estequiometria, falando da relação entre mols de uma substância e volume de gases na CNTP em um problema de estequiometria. Vamos lá. Bem, minha gente, usando o mesmo enunciado dos itens anteriores, agora para o item C, calcule o volume consumido de gás nitrogênio na CNTP usado na conversão de 600 mols de gás hidrogênio. Só lembrando que nós estamos nos referindo ao processo Haber-Bosch, que é o processo de produção do gás amônia. E aqui estou particularizando na CNTP, apesar do exercício dizer que esse processo é feito a 500 graus Celsius e pressão de 2 atm, que não é CNTP, que são as condições mais adequadas para que no equilíbrio químico, veja que aqui temos uma seta de um processo reversível, esse equilíbrio seja favorecido no sentido da reação direta, que é o processo de produção do gás amônia. Mas esse é um assunto para a gente discutir quando falarmos a respeito de equilíbrio químico. Muito bem. Para começar, o que é CNTP? Bem, a CNTP é uma condição de temperatura e pressão que é chamada de condição normal e que equivale a 273 Kelvin de temperatura e 1 atm de pressão. 273 Kelvin é 0 graus Celsius e 1 atm de pressão é a pressão ao nível do mar, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 101,3 quilopascal. Você tem que entender o seguinte, que para que nós determinemos o estado de um gás, que são as condições de volume, pressão e temperatura nas quais esse gás se encontra, é necessário que nós tenhamos a condição de temperatura e pressão bem determinadas. E se as condições de temperatura e pressão não variam, como no caso da CNTP, são valores constantes, 273 Kelvin e 1 atm, a outra variável de estado, que é o volume, também não vai variar. É por esse motivo que quando nós falamos de volume de gases na CNTP, para quaisquer gases que trabalhemos, o volume será sempre o mesmo. E esse volume é adotado como padrão, 22,236 litros por mol, mas nós vamos adotar o 22,4 litros para simplificar os cálculos. Então, o exercício ele é feito exatamente da mesma maneira como os outros. E a hora que ele pedir o volume de um mol, ou seja, o volume molar, basta você substituir por 22,4 litros. Então, vamos lá. Primeiro passo de qualquer exercício de estequiometria, escrever a equação que representa o processo químico corretamente balanceada. 2 átomos de nitrogênio entrando, 2 átomos de nitrogênio saindo. 6 átomos de hidrogênio entrando, 6 átomos de hidrogênio saindo. Portanto, a equação química se apresenta corretamente balanceada e nós a temos aqui descritas. Segundo passo. Escrever a linha teórica em função da quantidade em mols das substâncias participantes do processo. Os números do balanceamento, que aqui são 1 para o N2, 3 para o H2 e 2 para o NH3, representam essa linha teórica em função da quantidade em mols. Então, quando eu olho os coeficientes estequiométricos que vêm do balanceamento, eles querem dizer para a gente 1 mol de N2, 3 mols de H2, e 2 mols de NH3. Terceiro passo. Converter a linha teórica expressa em mols para a grandeza desejada pelo problema, para cada substância envolvida de maneira separada, sempre que necessário. Então, a gente vai procurar no enunciado do exercício quais são as grandezas desejadas. Veja, ele pede o volume consumido de gás nitrogênio na CNTP, para a conversão de 600 mols de gás hidrogênio. Como na minha linha teórica eu sempre tenho a proporção em mols, onde aqui fala 600 mols de gás hidrogênio,
eu não vou precisar converter, eu vou manter os 3 mols de H2. Só que, como ele deseja o volume consumido de gás nitrogênio na CNTP, você deve lembrar que cada mol de qualquer gás na CNTP equivale a 22,4 litros. Então, está aqui, ó, 22,4 litros por mol. Significa que qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros, quando é analisado apenas 1 mol. Então, o que é que eu venho aqui e faço? Ao invés de escrever 1 mol de N2 gasoso, eu vou escrever 1 vezes 22,4 litros de N2 gasoso na CNTP. E aqui eu vou repetir os 3 mols de H2. Pronto, fiz a conversão para as grandezas desejadas. Para limpar um pouquinho essa área, ao invés de deixar 1 vezes 22,4 litros, eu vou simplesmente multiplicar 22,4 litros por 1, dá 22,4 litros, está para 3 mols de H2. Isso significa o quê? Que para converter 3 mols de H2 em amônia, eu vou gastar 22,4 litros de nitrogênio na CNTP. Quarto passo. Escrever a linha prática do problema a partir dos dados do enunciado, escrevendo o valor a ser utilizado e a incógnita do problema. Qual é a incógnita? É a pergunta. Qual é o volume consumido de gás nitrogênio na CNTP? E qual é o valor fornecido pelo problema? Os 600 mols de gás hidrogênio. Então, eu venho aqui e coloco a minha incógnita, que é o volume de nitrogênio na CNTP suficiente para produzir os 600 mols de H2. E aqui é aquela velha história, né? Se você tem intimidade com a matemática, você consegue fazer isso de cabeça, de acordo com a lei de Proust, lei das proporções definidas, que é justamente o 5º item de um processo de estequiometria. Eu vou olhar aqui da linha em bege para a linha em azul, da linha teórica para a linha prática, foram aumentadas 200 vezes. Então, aqui, para respeitar a lei das proporções definidas, também serão aumentadas 200 vezes. E 22,4 vezes 200 dá 4.480 litros de gás nitrogênio na CNTP. Mas se for solicitado que você desenvolva o raciocínio, não tem problema nenhum. Você aplica uma regra de 3, multiplicando em x, x vezes 3, 22,4 vezes 600. Dividindo 600 por 3 dá os 200, 200 vezes 22,4 é a mesma coisa que duplicar o 22,4, 44,8, e acrescentar 2 zeros. 44,8 com 2 zeros, 4.480, não esquecendo da unidade, litros de gás nitrogênio. Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. O intuito aqui não é fazer nada tecnológico, é mostrar para vocês efetivamente como desenvolver um exercício de estequiometria. Se você gostou, por favor, dá o seu joinha, avise os amigos, inscreva-se no canal. Se você não gostou, deixe o seu comentário para a gente tentar melhorar aqui. Na nossa próxima transmissão, no próximo vídeo, nós vamos falar de casos de estequiometria que envolvem gases fora das condições normais de temperatura e pressão, nas quais nós utilizamos a equação de Clapeyron. Muito obrigado, até a próxima, valeu!